Alô, muito bom dia, muito prazer aos amigos da Rádio Comunitária. Uma terça-feira, hoje 17 de setembro, terça-feira. Mas terça-feira é dia de saúde e ninguém melhor do que o enfermeiro, chefe, aí o nosso amigo Jorge Amaral. Bom dia, Jorge Amaral, como é que vai? Tudo bem? Bom dia, tio Hélio. Bom dia aos colegas que estão aqui, o Alex, o Wilson, o Jair e a Lilian, que é a nossa nutricionista hoje que está aqui. Hoje falando um pouco sobre nutrição. Dando os parabéns um pouco atrasado para a Lilian, aqui dia 31 foi o dia da nutricionista, né? Certo. Então eu procurei ela, só que a agenda dela não é fácil, né, para conciliar, né? Então hoje deu uma folguinha e eu trouxe ela aqui para falar um pouco de alimentação, de saúde, de que gostaria de perder um pouco de peso ou não ganhar já é alguma coisa, né? E não é estética também, né, Joel? Nós estamos preocupados com a saúde. Eu vejo a Lilian lá falando ao público, né? Sim. Aos grupos que ela tem. Primeira coisa que tem que se pensar é na saúde. Estética é segundo plano, né? Então o pessoal chega lá às vezes, né, com a intenção de querer melhorar a estética, e a função nossa como agente de saúde Sim. é saúde, porque atrás da obesidade, né, Lilian, vem diabetes, hipertensão, problemas cardiovasculares, né? Mas Lilian, seu bom dia, se apresenta. Bom dia a todos, bom dia tio Hélio, equipe. É um prazer estar aqui, agradeço pelo convite do Jorge. Prazer é nosso. Obrigada. Para falar desse assunto que eu gosto tanto, né? Sobre alimentação, sobre nutrição. Nós temos alguns grupos acontecendo na Secretaria de Saúde e é muito legal. O pessoal realmente acha difícil emagrecer, né? Então a gente tem que pensar, antes de pensar em emagrecer propriamente, justamente o que o Jorge falou. Se manter. Exatamente. E mudando o hábito, melhorando hábitos, né? Já adquiridos. E para que o emagrecimento seja uma consequência sustentável, né? A longo prazo. Ou seja, ganhar saúde através de uma vida mais saudável, de hábitos melhores, e com isso a saúde vai melhorar e consequentemente a estética também, né? Então eu separei aqui 10 passos, né? Como melhorar a nossa alimentação em 10 passos práticos. Até comentei com o Jorge, acho que é muita coisa, porque eu falo demais, assim, para falar de alimentação. Eu já disse que ela tem o jeito de professora, né? Ela é mestranda, né? Então eu acho que ela está trilhando esse caminho aí da docência. Quem sabe, né? Quem sabe. Então eu pensei, será que 10 passos a gente não vai passar muito do tempo? Não. Mas me comprometi a ser sucinta. Então, podemos começar? Claro. Bom, então vamos lá. Tá livre o espaço. Certo. Bom, a gente vai começar então falando em coisas que a gente precisa acrescentar, né? Porque quando a pessoa pensa, vou na nutricionista, já pensa, vai me mandar cortar isso, cortar aquilo. Não, a gente vai começar a nossa conversa e a maior parte desses 10 passos dizem respeito a coisas que a gente deve fazer a mais, né? Acrescentar na nossa rotina. Então, primeiro passo, anota aí, pega a caneta e papel, vamos anotar para botar em prática. Procura a caneta rapidamente aí e o papel, aquele que, quem sabe, o papel de pão que está escondido lá, e pega ele para anotar. Para não perder, porque a gente vê muita informação por aí, né? Sim. Um diz uma coisa, outro diz outra, e às vezes a gente fica perdido no meio de tanta informação, que hoje é democratizado, qualquer pessoa tem acesso. Então vamos lá. Primeiro passo, aumentar a ingestão de frutas, verduras e legumes. Simples. É simples, mas não é fácil, porque as pessoas não fazem. Grande maioria das pessoas não come fruta todos os dias, não come verduras, saladas na quantidade adequada, então ou come só no almoço, ou uma porção muito pequena. Então a gente precisa priorizar a variedade, né? E as cores. O prato, quanto mais colorido, mais nutrientes diferentes a gente vai ter ali, mais nutrição e mais saúde naquele prato. Então caprichar, né? Pelo menos 3 porções diferentes de frutas, 3 porções diferentes de verduras, legumes, ok? É o que tem que botar no cardápio, né? Isso, né? Variar o cardápio. Comer sempre as mesmas coisas vai acarretar em deficiência nutricional de algum mineral, de alguma vitamina, sempre, certo? Segundo passo,
aumentar o consumo de vegetais crus. A nossa rotina, né, a nossa cultura é de tudo muito cozido, muito desmanchado, então a gente precisa começar a pensar no poder enzimático do alimento natural. Então, o que não é cozido não teve nenhuma perda por calor. Então, quanto menos cozido, se for o caso de cozinhar, melhor. Ou cozinhar no vapor em vez de cozinhar por imersão. Então, tem técnicas de nutrição que vão minimizar essa perda. Mas o ideal mesmo é aumentar aquilo que a gente já consome cru, aumentar o consumo, né? Porque são alimentos mais fáceis de digerir, de assimilar, de aproveitar aqueles nutrientes, claro, isso falando dos vegetais, né? Das saladas, das hortaliças, das folhas, dos legumes, certo? Que tem alimentos que não dá para comer na forma cru, que precisam de cozimento, né? Que tem antinutrientes. E a casca, eu li muita coisa que diz que o ideal é que a gente, porque nós temos esse costume, né? Se pegar uma cenoura, tirar a pele. Exatamente. Não é o ideal, pelo que eu li ali. Então, não sei o que tu orienta sobre isso. Eu oriento sempre escolher os alimentos orgânicos, né? Sem agrotóxicos. E a gente pode aproveitar, inclusive a casca da banana, tem receitas que a gente faz de aproveitamento integral de alimentos. Então, além de reduzir o desperdício, ser uma forma sustentável de se alimentar, a gente vai economizar ainda no bolso, né? Porque consegue aproveitar partes que geralmente a gente joga fora. Então, eu acho ótimo, né? Uma maneira de complementar, por exemplo, a folha da beterraba tem mais nutriente do que a própria beterraba. É mesmo? Então a gente pode fazer isso, só tem que cuidar a origem desse alimento, de preferência que seja cultivado, que seja produzido, né? Sem agrotóxicos. Então, plantar na horta. Ter a sua hortinha em casa, maravilha. Então, o terceiro passo é uma coisa assim, que daria pra gente falar o dia inteirinho. É um assunto que dá muito pano pra manga, que é incluir pré e probióticos na alimentação para saúde intestinal. Hoje se estuda muito, né, a microbiota intestinal. Nós temos 300 trilhões de bactérias, sendo que mais de 90% delas estão no intestino, e isso impacta diretamente a nossa saúde. Vou dar 2 exemplos só da função dessa microbiota, que é no sistema imune, a nossa imunidade. Se a gente quer melhorar a imunidade, primeira coisa a se pensar é em corrigir a saúde da microbiota intestinal. E segundo, a maior parte da serotonina, por exemplo, que é o neurotransmissor da felicidade, do bem-estar, de se sentir bem, é produzido também no intestino. Então, sempre que se pensa em melhorar saúde, em melhorar vários aspectos, doenças crônicas, tudo a gente deve começar a pensar no intestino. E existe um eixo enterocerebral, né, uma comunicação direta com o cérebro. Então isso tem sido bastante estudado e a gente pode melhorar a nossa saúde intestinal através do uso de pré e probióticos. O que é isso? São os bichinhos, né, digamos assim, os lactobacilos, os micro-organismos que vão fazer essa barreira intestinal, essa microbiota. A gente pode ingerir eles vivos e também alimentos que vão alimentar essa flora intestinal. Cebola, alho, por exemplo, né, a aveia, tem compostos, uma alimentação mais natural, menos ultraprocessado. Porque hoje o nosso hábito da maioria das pessoas é muito ultraprocessado, é muito açúcar, é muito sal, é muita proteína animal. Tudo isso vai agredindo essa microbiota intestinal, vai alterando o funcionamento dela. E até eu estava vendo uma pesquisa que foi feita com ratinhos. Então pegaram a microbiota, né, a microbiota do ratinho obeso e colocaram no ratinho que não tinha obesidade, e aí aquele ratinho comendo as mesmas coisas, ele ficou obeso. Então olha o impacto que isso pode ter na vida da pessoa. Aqui no Brasil não se fala muito disso, mas fora, nos Estados Unidos, já tem o transplante de microbiota intestinal. Então isso afeta diretamente a saúde das pessoas. E assim, uma maneira fácil, né, da gente ingerir pré e probióticos é o uso da kombucha, o uso do kefir, que são fermentados, que a gente pode estar consumindo todos os dias. Me consta também que a linhaça é bom. A linhaça também, ela tem os pré-bióticos daí, né? Mas não vai ter o bichinho vivo, ela tem a comida do bichinho. Sim. Entendeu? A gente precisa das duas coisas, do equilíbrio entre a população de micro-organismos e o alimento deles. Eu sou ligado em me
alimentar com linhaça, com 2 colheres no café da manhã. Ótimo. E 2 à noite, assim, no café da tarde, no caso. Né? E aí teria que complementar com... Pois é, teria que incluir os probióticos, que são os micro-organismos viáveis, né? O que a gente conhece de mercado mais acessível, mais conhecido é o Yakult, que tem ali o Casei Shirota, que é um tipo de lactobacilo que a gente tem, um tipo. Aí eu aconselho, né? E o Yakult vai trazer o conservante, o açúcar, né? Outros compostos industriais. Eu sempre aconselho fazer em casa, um fermentado caseiro. Então, a kombucha, o kefir, os vegetais fermentados, a gente tem o exemplo do chucrute, que é o mais conhecido, desde que não seja empregado calor, porque o calor vai destruir, né, as enzimas, os micro-organismos. Mas cada cultura tem a sua forma de fermentar. E assim, nos 5 locais do mundo, nas Blue Zones, que chamam Zonas Azuis, existem 5 lugares no mundo onde as pessoas vivem mais de 100 anos, a grande maioria, e muito bem. Então, o povo mais longevo e saudável do planeta, nessas 5 regiões, eles incluem diariamente na sua alimentação o uso de fermentados. E é interessante. A gente tem na fórmula farmacêutica também. A gente consegue pré e probióticos comprados na farmácia, em cápsula, em sachê. Então, em última opção, também dá para repor essa barreira, essa flora intestinal, principalmente depois de tomar um antibiótico, né, Joel? Que o antibiótico, ele não sabe que tem que matar só a bactéria que está causando doença. Ele vai lá e mata toda a microbiota boa, que está produzindo vitaminas pra gente, que está, né, nos trazendo benefícios, ele mata. Então a gente precisa estar repondo essa flora para equilibrar a nossa saúde. Isso é número 3 agora. Agora é número 4. 4. Podemos nos perder, né? 4, vamos lá. Mastigação, comer devagar e com atenção. Então, o Charlie já tinha até dado um spoiler, né? Mastigar. O que é mastigar bem? É desmanchar o alimento antes de engolir. O nosso estômago não tem dentes, sempre falo isso. Então, essa etapa da digestão, para uma boa digestão, assimilação, aproveitamento dos nutrientes que estão dentro do alimento, a gente precisa dele bem trituradinho. Então, só engolir o alimento depois que desmanchar, mastigar bem, pelo menos 20, 30 vezes cada porção que coloca na boca. Isso é difícil da pessoa absorver. É o hábito, né? É se condicionar e se habituar e... O pessoal sempre está correndo com pouco, né, tempo, né? Às vezes tem 10 minutos para realizar aquela alimentação, né? Leva no próprio ambiente de trabalho, fica um pouco difícil. Mas na medida do possível, né, finais de semana, procurar mastigar um pouco mais. Isso é importante. Porque senão esse alimento não é triturado, né? O estômago não tem dentes, como a Lilian disse, e vai dificultar a nossa absorção, né? Vai ser bem mais difícil. 5. Uso de integrais, alimentos mais naturais, né? E mais caseiros. Então, fazer mais o alimento em casa, de forma mais natural, descascar mais, desembalar menos, né? A comida de verdade, então a comida de verdade não tem rótulo. E é isso, hoje a gente tem um movimento muito forte, chama né? atenção, principalmente de crianças, né? Com docinhos a cada canto que olha para uma prateleira tem docinhos, isso, aquilo, né? E pacotes que é só abrir e comer, cheio de conservantes e glutamato Eu monossódico. sempre quando vou comprar arroz, principalmente, né? Eu penso nisso. Alimentos quanto mais escuros, por exemplo, o arroz, são integrais. O integral é o primeiro, né? Depois vem o parabolizado e por último o branco. Esse, né, é o pior. Então as pessoas têm que pensar nisso, né? Quanto mais escuro, melhor. Isso, quanto mais integrado. As propriedades, né, vão ser melhor absorvidas pelo nosso intestino, nosso organismo, né? Então pensa nisso na hora de comprar e principalmente olhar o rótulo. Ali tem muito. O que diz ali, né? Exatamente. Diz. Quando o rótulo tá cheio de nome estranho, que a gente sabe que não é comida, abre uns olhos. Bomba. Né? São coisas que a nossa natureza, a nossa biologia não foi feita para lidar com aquilo ali, né? Com aquele monte de químicos. Muito bem, passo 6.
Gorduras boas. Nós precisamos ingerir gorduras, desde que gorduras de boa qualidade. Por exemplo, abacate, uma fonte maravilhosa de gorduras. Os melhores óleos para a gente utilizar: óleo de coco, azeite de oliva, né? E outra dica que eu dou, porque esses são um pouco mais caros, né, pra gente usar no dia a dia. Então, qual é a dica que eu dou? Olhar lá na embalagem, no rótulo, né, ler os rótulos e ver se aquele óleo tem vitamina E, porque a vitamina E é um potente antioxidante. Lembra que antigamente os óleos vinham em lata de metal? Exatamente. Vinham assim. Então elas eram protegidas da luz. Hoje as garrafinhas transparentes não protegem da luz, então aquele óleo oxida se ele não tiver um antioxidante. E aí esse antioxidante pode ser algum químico, né, alguma substância química, ou pode ser a vitamina E, também chamada de tocoferol. Então já é um diferencial que a gente pode estar utilizando como critério na hora de escolher um óleo, né, desses convencionais, assim, mais acessíveis. Esses óleos, por exemplo, de girassol, de milho e de arroz e tal, esses já tem? Eu sempre oriento nesses, né, a escolher os que sejam conservados com a vitamina, porque é uma vitamina que a gente precisa, né, a vitamina E. Mas assim, todos eles têm quantidades diferentes de ácidos graxos, a composição é diferente. Então é legal a gente variar, não utilizar sempre o mesmo. Uns toleram melhor a temperatura alta, outros não. Então tomar assim um cuidado da variedade, sempre lembrando, né, desse critério, sempre variar todos tanto os óleos, quanto as frutas, quanto os vegetais, quanto os tipos de feijões. A gente tem 46 espécies de feijão e a gente come sempre feijão preto, né? Então fugir da monotonia alimentar. E a lentilha, por exemplo, ela está entre esses aí que a lentilha, é tolerável. A lentilha é uma leguminosa, né? Ela é do grupo do feijão. Então a gente pode variar o feijão entre os tipos de feijão, ou variar com a lentilha, com o grão de bico, com a ervilha. Todos são alimentos do mesmo grupo. O que significa isso? E o feijão branco também. Isso, também. Todos eles têm uma composição nutricional semelhante, cada um com os seus diferenciais, mas basicamente as mesmas propriedades, né? São ótimas fontes de proteína, cálcio, ferro, fibra. 7. Chegamos lá. Controlando direitinho. Mas é importante. Claro. Bom, vamos às explicações. Da professora agora. Agora a gente vai começar a falar em reduzir ou eliminar. Até o passo 6 foi acrescentar, né? Então, passo 7. Reduzir os ultraprocessados ou eliminar, né, os ultraprocessados. Os temperos prontos. Que, assim, a gente tem vê muito, né? Muito hábito de usar as pessoas usam muito caldo de galinha. Exatamente. Que dá mais sabor. Isso. Aí bota amor na comida, então tem toda a jogada de marketing, né? Mas botar amor na comida é fazer com um tempero natural que buscou na horta, um temperinho verde, uma cebolinha, né? Uma salsinha, a cebola in natura, o alho in natura. E pode plantar um vasinho qualquer. Um vasinho, eu tenho em vasinhos. Uma bateria, qualquer. Então isso, né? Cuidar a questão dos temperos prontos. Sim. As carnes processadas também, evitar, né? Item 8, passo 8. O que são carnes processadas? Bacon, linguiça, salame, mortadela, presunto. Sim. Por quê? A Organização Mundial da Saúde, em 2015, já classificou esse grupo, as carnes processadas, como um grupo número 1 de risco para o câncer. O que isso significa? Que comprovadamente causam câncer. Tanto quanto o cigarro, quanto o amianto, quanto a fumaça de óleo diesel, as carnes estão nesse grupo. Bom, a saúde é um conjunto, né, de fatores, então se a pessoa já fuma e ainda come esses alimentos que são cancerígenos, está pedindo. O churrasqueiro também, o churrasco. A fumaça, né? A fumaça. Imagina a semana farroupilha. A queima daquela gordura que se transforma em acroleína, que é altamente tóxica, também cancerígena. Sim, é uma série de fatores. Muito bem, mas a gente tem como evitar, né? Por exemplo, comendo aquele primeiro passo, comendo mais fruta, mais verdura, mais legumes, a gente consegue pigmentos e antioxidantes naturais que vão combater esses agentes agressores. Perfeito. Então, o nosso corpo ele tem maneiras de se defender. A gente sabe, se eu fizer um corte no meu dedo, aqui ó, me cortei essa semana. Se eu ficar sempre batendo, ele não vai cicatrizar. Mas eu sei que se eu cuidar, não ficar batendo toda hora,
ele vai curar. Então o nosso corpo ele busca, ele tem meios naturais para se curar. A gente tem que deixar com que ele trabalhe. E aí o nosso estilo de vida muitas vezes não permite que o corpo se recupere das agressões. Aqui ele é exposto todos os dias, né? Muito bem, passo 9. Evitar as calorias líquidas ricas em frutose. E aqui entra refrigerante, mesmo que seja um refrigerante zero, né? Porque ele vai ter muita frutose. Então o suco, mesmo que seja um suco natural, ele não é legal para a nossa saúde. São calorias líquidas, é uma concentração alta de frutose que sobrecarrega o fígado. E isso a longo prazo pode piorar estados de gordura no fígado, por exemplo. Né? Então as calorias líquidas e a principal fonte de açúcar da nossa alimentação são as bebidas. Então muito cuidado, né? Que às vezes a gente pensa que um suco, eu não tomo mais refrigerante, mas eu só tomo suco, e é aquele suco de pozinho, ou mesmo suco de caixinha, tá trocando 6 por meia dúzia em termos de saúde, né? A gente precisa da fruta in natura, com a fibra junto. E por último, passo 10, reduzir a gordura saturada da nossa alimentação, que é aquela gordura que vai começar a fazer inflamação nos nossos vasos, vai começar a entupir as nossas artérias e levar a sérios problemas cardiovasculares, né? Qual é a principal fonte de gordura saturada que a gente tem? Leites e derivados. Então, nata, queijo, requeijão, esses concentrados lácteos trazem muita gordura saturada. Temos que também, né, ter esse alerta e tomar cuidado. Se não excluir, moderar o consumo. A palavra eu acho que de ordem é sempre essa, né? Moderação, equilíbrio nutricional. Então, é isso. E repensando a alimentação e fugir de algumas verdades que não são tão verdadeiras, assim. Tem muita gente que gosta muito de comer patê. Né? É ultraprocessado. É ultraprocessado. Aquele patê comprado. Exato, né? Assim. Sim, aquilo ali é feito com o resto da carcaça, das partes que sobraram, né? Eu acho que deve ser mesmo um processo parecido com a salsicha. Então, além de ter aquelas partes não aproveitadas, porque a indústria não quer perder, né? Claro. Aproveita tudo aquilo e ainda para conseguir fazer com que aquilo não estrague, não apodreça tão rápido, então vai os conservantes, para fazer com que aquilo tenha um cheiro e um gosto bom. Aí entra mais uma carga de aditivos químicos. Eu imagino. Então, no fim das contas, esses ultraprocessados, né, a gente vai gostar do gosto, porque tem um gosto bom, mas se a gente for lá no rótulo e for ver o que realmente tem ali, é uma lista imensa de ingredientes químicos que são nocivos, né, e que vão se acumulando no nosso corpo ao longo do tempo. Eu vejo também que a população faz assim uma grande confusão nas palavras diet e light. São parecidas, né, mas às vezes com ações diferentes. Então gostaria, Lilian, que tu falasse alguma coisa. Qual é a diferença? Qual é o ideal, enfim, né? Porque tem diabéticos, né? Tem pessoas que... Porque o açúcar é um problema hoje, né? Tudo é a base de açúcar. Se tu comer, tomar um refri, qualquer coisa tem uma quantidade imensa de açúcar. Então, gostaria de falar a recomendação da Organização Mundial da Saúde é no máximo 50 gramas de consumo de açúcar por dia. O ideal é 25. Isso daria menos de 10 quilos num ano. E a média do brasileiro é 70 quilos por ano de consumo de açúcar. Então isso, claro, está acarretando uma série de problemas. Para quem é diabético, tem que ter um cuidado redobrado. Então buscar produtos com a denominação de diet, porque o diet significa que ele é específico para um tipo de público. Já o light, ele é restrito ou em gordura, ou em açúcar, ou em calorias. O light, ele tem menos do que a versão tradicional, digamos assim. Então é mais para quem está de dieta e quer cortar caloria, o light seria mais adequado. E hoje a jogada de marketing está usando muito a palavra zero, né? A gente não vê mais refrigerante diet, a gente vê refrigerante zero, né? Que significa que ali tem zero açúcar. Mas aí, por outro lado, vai ter aquela quantidade enorme, 4, 5 tipos de adoçantes diferentes. Exato. Né? E essas gotinhas que a gente põe no café, né? Isso também é nocivo? Também, dependendo da quantidade, sim. O ideal é não usar
usar, né? Nem o açúcar, nem os adoçantes. Isso seria a utopia. Usar em pequena quantidade. E aí a gente vai, né? Exatamente, cuidando da questão da quantidade, porque a diferença entre o remédio e o veneno está na dose, concorda comigo? Então, né, se a gente gosta daquele docinho, tem um hábito, enfim, pode ir reduzindo aos poucos. Eu usava 12 gotas de adoçante no meu café, hoje eu uso uma. Então, ir se condicionando e educando o paladar, porque o paladar ele vai acostumando com sabores menos acentuados, tanto doces quanto salgados, enfim. Porque com o café forte as pessoas botam 10, 12 gotas, né? Ou melado, né? Açúcar com café. Então tudo vai da quantidade, né? E o açúcar mascavo, ele realmente... Ele é melhor do que o açúcar branco, porque ele é menos refinado, né? O açúcar mascavo, ele ainda traz minerais, ele não... O açúcar branco entra no nosso corpo e rouba minerais para ser digerido, para ser eliminado. O açúcar mascavo não, ele tem um teor nutricional, ele tem ferro, por exemplo, ele tem minerais que a gente vai aproveitar, então ele não, ele agrega alguma coisa, ele é muito melhor do que o branco. Agrega. Obrigado, Lília, mas assim, eu queria saber mais uma coisa antes do horário estourar ali, os amidos. Porque eu vejo assim que o que está engordando, principalmente a nossa população, é o amido. Sim. As pessoas não sabem fracionar, pegam, né, e comem misturado com maionese, arroz, polenta, né, aipim, são todos amidos, massa, são componentes que podem e vão engordar a nossa população. Então eu gostaria que tu falasse um pouquinho, qual é o ideal, não comer uma pequena quantidade, um amido só, porque eles são muito em conta no mercado. Perfeito. E a população acaba consumindo em excesso do que deveria. É a base da nossa alimentação, né? De manhã é o pão, aí no almoço é a massa, é o arroz, e de tarde é a bolacha. Então, realmente, o problema é o excesso. Vai entrar os amidos, vai entrar os carboidratos. Então, 25% do nosso pratinho, da nossa refeição, pode entrar ali o arroz, a massa, a batata, a polenta, o aipim, certo? E os outros 25% o grupo da proteína. Então ali podem ter as proteínas vegetais ou animais, né? Então essa é a proporção adequada. Um prato que é metade vegetais, né? Salada, metade de salada, a outra metade arroz e feijão, completo, balanceado, perfeito. E aí cuidar na quantidade de óleo que foi usado na comida, se foi colocado bacon, linguiça no feijão, isso vai alterar, né, a qualidade nutricional dessa refeição de forma negativa, obviamente. Então nós precisamos, mas é a questão da moderação, da quantidade, tudo no final vai engordar. O excesso de calorias, o montante do dia, se a gente comer a mais do que a gente gasta, isso vai engordar, é isso que engorda, é uma matemática. Então, além de obter as calorias da alimentação, a gente precisa aumentar o gasto calórico, né? Fazer mais atividade física, fazer mais exercício, forçar o nosso corpo a trabalhar, o movimento, isso também falta muito, né? O sedentarismo é uma das principais causas de morte hoje no mundo. Nós precisaríamos todos os dias movimentar, seja caminhada, seja jogar bola, andar de bicicleta, ir na academia. É muito importante para a nossa saúde cardiovascular, para oxigenar melhor os tecidos, para manter o peso, para manter uma saúde saudável, para liberar endorfinas, então para a gente se sentir bem, né? É uma série de benefícios que são insubstituíveis, só o exercício vai trazer, né? Então é a tríade da saúde, é exercício, alimentação e um sono de qualidade. Isso é básico. Falaste ali das proteínas, né? E eu li uma reportagem essa semana que nós deveríamos consumir peixes no mínimo 2 vezes por semana. E aqui não é uma região, né? Eu, pelo menos, quando vou no mercado, olho, às vezes não acho o tal do peixe. E quando acho, é caro. E hoje os peixes, para suprir a demanda, com o aumento de sushi, aumento do nosso consumo, né, dessas recomendações de comer mais peixes, eles são criados em cativeiro. Então, são animais que recebem uma carga alta de antibióticos, de ração, que é feita à base de transgênicos, então cheias de agrotóxico, e o agrotóxico ele vai se acumulando ao longo da cadeia alimentar.
Então, se o peixe consumiu, a gente vai e consome o peixe, a gente vai estar consumindo aquilo que o peixe consumiu na vida dele. E isso vai se acumulando. E a lata de sardinha, por exemplo, é adequado como usado com alimentação como peixe, por exemplo? E os conservantes. Tem a questão, a sardinha é um peixe rico em ômega 3, né? Sim. E o ômega 3 é um excelente anti-inflamatório, ele é essencial para a saúde cerebral. De ômega 3. Isso, é mais garantido. Ou a linhaça e a chia, melhores fontes de ômega 3, né? São melhores ainda do que a cápsula, porque a cápsula pode oxidar muito fácil, ele é muito perecível, né? E a sardinha tem a questão de ser um ultraprocessado. Então, em termos de saúde, seria melhor um peixe pescado, né, na hora, do que um ultraprocessado. Se for olhar a embalagem, ela dura 3 anos ali dentro. Qual o rio que vai pescar, né? Porque tem rio poluído. Exato. Exatamente. Tem todos esses cuidados aí. Mas é isso, né, tio? O nosso próximo locutor já está entrando, né? Tem os compromissos comerciais. É um assunto interessante, eu acho que a gente ficaria aqui uns 2, 3 dias debatendo, né? É a segunda vez que eu já trago ela e ainda parece que o horário é curto, que a gente teria que discutir mais. É verdade. Obrigada, então, quero agradecer a oportunidade, o convite, espero que tenham gostado. Obrigada para quem assistiu ao vivo, um beijo para você, Sabrina, as minhas tias que estão ali olhando. Um beijo para todo mundo que ouviu. E a gente fica à disposição, né, na Secretaria de Saúde para toda a população. Obrigada. Então, pela presença de vocês, foi uma satisfação para os nossos ouvintes da Rádio Comunitária, que é uma rádio que é do povo, né?